Eu comecei a pregar a reforma em 2001. O irmão Nicolau, o irmão José Nicolau, era ancião da Casa Verde, Zona Norte de São Paulo. O irmão Nicolau, ele era presidente de ancião. É o que vocês veem hoje na televisão aí, falando as coisas que vocês estão vendo, que eu não preciso dizer para vocês, né? Tudo relacionado a dinheiro, tá? Bom, quem foi o irmão José Nicolau? O irmão José Nicolau foi um homem idôneo, um pai idôneo, um pai amado pelas filhas. Eu não sei se tinha mais filhos. Ele tinha uma filha médica, um genro excelente. Ah, por que eu tô falando isso? Porque eu fui ver pessoalmente. Eu conversei com o José Nicolau na casa dele, com a irmã Assumpta, a esposa dele. Conversei com a filha dele, conversei com o genro dele. E eu vi coisas dantescas. Por outro lado, notava-se ser um homem com uma família estruturada, bem-sucedido, um homem sério, dedicado à igreja. O irmão José Nicolau, muitos não sabem, ele foi amigo do irmão Franciscão. O irmão José Nicolau, quando vocês estão vendo, vocês podem ver o vídeo dele falando. O vídeo, ele tem um vídeo na internet, sendo falado há muitos anos já. Ninguém tá dando bulufas pro vídeo dele. Ele no vídeo tá bem mais idoso do que nessa foto. Ele tá aqui no conselho de ancião. Eu recortei, tem mais 6 anciãos nessa foto. Pois bem, se você fizer uma contagem, você vai perceber que o braço, que são vários assuntos ligados, tá? Vocês nunca vão ouvir isso que eu vou falar para vocês aqui. Eu já fiz um vídeo antes, no canal velho. Eu vou fazer nesse daqui a mesma coisa que o canal velho. E mais alguma coisa eu vou falar nesse vídeo aqui para acrescentar. É que tudo começou, gente, em 1948, quando o irmão Francisco, não Franciscão, ele foi contrário à construção do Brás. Isso aí é um tópico. Vocês podem ver que teve uma reunião de ministério em 36 e em 48. Podem ler. Lá diz que tem que tomar cuidado com os cães que querem separar essa obra. Para quem foi atingido? Veja que era 1948, gente. A igreja tinha acabado de começar. Quem eram os cães? Os cães eram aqueles que eram contra a construção do Brás. É óbvio que a partir dessa data, a partir desse tempo, o irmão Francisco nunca mais veio para o Brasil. E ali nasceu, ali, eu já fiz um seriado, se vocês quiserem eu faço aqui de novo. Como eu sei do que eu tô falando, eu falo tudo de novo, não adianta derrubar o canal. Entendeu? E quanto mais vocês derrubar o canal, mais informação eu trago no próximo, combinado? Então, começou ali 2 ministérios da congregação. O ministério que queria das famílias, que eram os nepotistas, e o ministério dos homens, que eram dedicados à igreja. É diferente. Por exemplo, procurem parentes do irmão José Nicolau no ministério, vê se vocês acham. Ele, gente, é do tempo do irmão Franciscão. Na mesma época, lá no começo do Brás, quando inaugurou o Brás em 57, mais ou menos, foi o mesmo ano que inaugurou a igreja da Praça da Sé. Começaram a construir no mesmo ano e entregaram as igrejas no mesmo ano, com o templo bem parecido, pelos mesmos arquitetos, inclusive com estrutura gótica maçônica, arquitetura gótica maçônica. A Catedral da Sé, se você olhar, lembra muito o Brás por dentro. É só você ir lá, capaz até você encontrar comigo pra gente almoçar junto, que eu trabalho ali. Então, também começou as famílias. E aí, o irmão Miguel Espina era um homem muito rico.
E com 30 anos, gente, o irmão Miguel Espina foi mais ou menos com 30 anos de idade, ele foi para ancião. 30, 31, 32 anos. Ele já foi para ancião. Curiosamente, por uma curiosidade, assim, uma coincidência muito incrível, o irmão Miguel Espina tinha uma fábrica em frente ao Brás. Em frente ao Brás. Só que não tinha o Brás. Então foi assim. Apareceu os Finote, apareceu os Espina, começaram a se casar entre eles, começaram a ter no ministério na Rua Uruguaiana. O irmão Nicolau também participava já do ministério na Rua Uruguaiana, entendeu? E aí começou o quê? Começou as divergências no ministério, muitas divergências. E eu não estou dizendo que o irmão Nicolau era a favor ou contra, mas começou com umas divergências, por quê? Por causa da construção do Brás. As igrejas eram autônomas no modelo do irmão Franciscão. E aí e a família Espina, Finote, que eram só esses dois, queriam que as famílias fossem, as igrejas fossem unificadas e centralizadas. Por quê? Porque o irmão Miguel Espina era um empreendedor. Ele era um ancião empreendedor. Um ancião empreendedor. Ele era um empresário multimilionário dos tempos das indústrias Matarazzo. Lá, se você pegar o trem Brás, pegar for até a estação Brás, você vai passar em frente aos escombros das indústrias Espina. Você só vai ver escombros, lá é um lugar deteriorado, é um lugar que tem muitas fábricas, você vê fábricas de tijolo antigo, aqueles lustres antigos. Quando você passar perto da estação Bresser, talvez você não consiga olhar para o braço, eles colocaram um paredão, mas se você passar de trem, desce do metrô, pega o trem, vai para uma estação para frente, uma para trás em relação ao braço, você vai passar em frente aos escombros das indústrias de papéis de Espina. Pois o irmão Espina já era empresário, milionário, casou-se com as famílias, entre eles casaram, inclusive ele foi tio da atual irmã, que pode subir no púlpito, né? Só ela pode. Foi tio dela. E começou os Espina envolvendo com os Finotes, teve casamento entre eles. E aí o que aconteceu? Deus revelou, né? O Senhor revelou, apareceu e falou: vamos construir o Templo do Brás. Curiosamente, o Templo do Brás foi construído em frente às indústrias Espina. Vocês entenderam? E o ministério já começou a rachar. Por quê? Porque em 1948 foi a fundação do Estado de Israel. Foi declarar, a ONU declarou, logo depois da guerra, declarou o Estado de Israel. Para muitos era cumprimento da profecia que Jesus já ia voltar na Terra. Por isso que eles também falavam que o mundo ia acabar até 2000. Então, bem no ano que o Estado de Israel foi declarado Estado, naquele ano foi declarado, então, a aprovação na Rua Uruguaiana, que era um templo, vocês podem procurar, vocês vão ver, foi decidido que tinha que construir o Brás. E aí começaram a construção do Brás e terminaram mais ou menos lá em 57. Ali já começou uma disputa, vocês podem ver que ali já aparece os primeiros anciãos nos filmes que rodam por aí. E o irmão Nicolau já estava atuando nesse tempo no ministério. E o que aconteceu? O encarregado de orquestra regional lá do Brás é o irmão Felipe Oliva. Posso estar trocando o primeiro nome, peço desculpa à família, mas é o irmão Oliva. E todos os filhos desse irmão Oliva, Eleazar, o atual presidente do Brás, lá da Vila Sônia, e outros, são 3, me parece, todos foram para ancião. E a filha dele, que casou com um irmão lá de Indianópolis, onde eu congregava, onde atualmente é o irmão Gerson, médico, que apareceu na televisão falando sobre coronavírus lá e tal. Lá, o irmão Roberto Rubinick, qual era companheiro dele, do irmão Pedrinho, ele era casado com a esposa dele, lógico, que era também irmã desses Olivas. Ele também foi para ancião. Então ele começou. E aí tinha um violinista lá no Brás, que chamava Jorge Cury. E começou a namorar também e se tornou, posso aqui estar errando os graus de parentesco, mas se tornou genro do irmão Espina ou dos Oliva. Depois vocês podem checar isso daí. Enfim, ele se tornou genro de um irmão poderoso lá. Só não sei se é o Oliva ou se é dos Olivas, que me parece que é dos Olivas, ou se é dos Olivas. Até porque o irmão, os Oliva, ancião, são concunhados do Jorge Cury. Então é isso mesmo, ele se tornou genro desse irmão Felipe. Então assim, quem virou genro, filha, quem casou com a filha, e os filhos todos viraram ancião, todos. Por quê?
por causa do poder político. Aí eu pergunto, cadê o irmão José Nicolau? Nada. Mas ele estava já atuando no ministério. Porque ele andou com o irmão Francisco, você entendeu? E o que aconteceu no Brás? Fechou. Fechou os Oliva, os Cury, os Espina e os Finotti, que os Finotti são do Bom Retiro. Entenderam? E começou a só algumas igrejas, São Mateus, aquela região lá, da região Zona Leste de São Paulo. Tem umas famílias ali que vocês sabem que tem mais de 10 anciãos. São as pessoas poderosas, intelectualmente, profissionalmente, financeiramente. Então o Brás se tornou império, entendeu? Logo quando começou o Brás também, faliu as indústrias Espina. Na frente do Brás, assim. Então era assim, gente, a congregação do Brás, as pessoas vinham descendo no trem cantando, as pessoas cantavam no meio da rua, na estação do Brás, e vinham caminhando lá pela Celso Garcia, elas vinham caminhando até o Brás cantando pela rua. Vocês entenderam? Nesse cenário, teve uma divisão dentro do ministério. Quem não concordasse ou discordasse de alguma coisa do Brás, eles começavam a perseguir dentro do ministério. Teve diversas situações dentro do ministério ali, que na época era abafada porque não tinha televisão. Quem usava televisão cortava no ministério. E o irmão José Nicolau, ele não andava na mesma cartilha que esses irmãos do Triângulo das Bermudas lá do Brás. Cures, o Oliva e os Espina. Só que o irmão José Nicolau, ele tinha o quê? Ele era um homem poderoso, ele era um homem forte, ele era um homem firme. E um irmão que não tinha nada, nenhuma mancha sobre ele. Um dia desse eu falei de um irmão que queria entregar comprovante de gastos quando viajava, e era esse irmão, era o irmão Nicolau. Ele chegava da viagem, ele não aceitava envelope fechado. Ele pegava o dinheiro e falava assim, ou vocês pegam o troco, tá aqui as notas. Eu falei, não, irmão, o que tá dado, tá dado. Eu falei, não, eu não aceito. Não, irmão, Deus abençoe, então eu vou pegar esse dinheiro e vou dar lá na porta da coleta. O irmão Nicolau não pegava, sabe por quê? Porque o irmão Nicolau era um homem de bens. Um irmão de uma família estruturada. Mas não fazia parte do clã do Brás. Nos anos 80, começou a venda de ministério dentro da congregação. Tinha preço para cooperador, tinha preço para ancião, tinha preço para cooperador de jovens, mas era cooperador e ancião. Teve bastante troca de favores financeiros e muito nepotismo. E quem é que dominava tudo? Eram os italianos. Quem não rezava a cartilha do Brás, que é o livro que eu escrevi em 2003, a cartilha do Brás, que não andava segundo as ordens dos Espina, sempre ficava à margem. O que aconteceu? O mundo era para acabar em 99, não acabou. Chegou o ano 2000. Então, quando começou o ano 2000, nós estávamos na era digital, a revolução digital, nos anos 80, 90, e já estavam de olho no irmão Nicolau. Quem era o presidente da congregação? O irmão Nicolau. Uma das últimas santas ceias que eu tomei na congregação foi o irmão Nicolau que atendeu. Só que o irmão Nicolau era um homem querido pela Irmandade. E na congregação, ancião querido, o último ancião querido que eu conheci foi o irmão Paulinho Jardim Paulista. Ele tá mudado, mas ele foi muito querido. Pensa o ancião que foi combatido para ser derrubado foi o Paulinho Jardim Paulista. Por esses que agora puxa saco dele. Eu não vou dizer o foco do vídeo. Então o que aconteceu? Quando chegou no ano 2000, o mundo não acabou. E aí começou o quê? Computador, um monte de coisa. E tinha muitas missões. Nessa época, gente, um pouco, mais ou menos nessa época, então o irmão Jorge Cury ainda não era presidente de ancião. Era o irmão José Nicolau. O irmão José Nicolau era o presidente de ancião. Entendeu? Mas não era o quem? Mas não era quem? Não era os Cury. Quem que era para ser presidente de ancião? É quem os Espina queria. Só que tinha uns ancião meio bravo, turrão ali, e não deixaram os Cury e os Oliva presidir. O Américo Moleiro não era muito dos mais velhos, era perseguido. O Américo Moleiro também foi perseguido lá no Brás. Tinha gente que reclamava só porque ele era ancião do Brás e fazia batismo, ele não precisava participar da reunião dos mais velhos. Criticava ele porque ele pintava o cabelo. O Américo Moleiro foi um homem digno. E eu, inclusive, fui batizado pelo Américo Moleiro em 84. Então o que aconteceu, gente? O Brás, gente, não é lugar de aventureiro. O Brás não é lugar de gente. Aquele irmão é idôneo, ele vai ser aqui do Brás. Brás é lugar de puxa-saco. Brás é lugar de compadrinhos, confrades. Brás é lugar dos Espina, é dos Cury,
é dos Oliva e daqueles que fazem favores. Se o cara for, ele fizer o favor, ele lá limpar a cara. Vocês que são os mais velhos estão me ouvindo, vocês sabem o que eu tô falando. Eu não vou falar nesse vídeo, eu não vou falar porque eu não quero falar. Mas vocês sabem como que é quando alguém faz um favor pra vocês. O cara pode, você vê, o atual presidente. O atual presidente não é dos Espina, mas ele foi muito amigo do Cury, muitos anos atrás, lá em Araraquara. Nos tempos que a irmã Marlene, vocês podem ver, vocês vão achar isso na internet. A irmã Marlene era uma mulher, uma das mulheres da congregação que atendia culto, pregava, em Araraquara. E Deus preparava todas as coisas. O irmão Jorge Cury ia para lá, a irmã Marlene ia para lá. O irmão atual presidente, hospedava na casa deles. Os maridos, esposas, família, né? E a sagrada Marlene, né? Irmã, que foi objeto de muita confusão, muitas acusações ocorreram ali. O irmão José Nicolau era o quê? Ele era imparcial. Ele nunca ficou do lado de um irmão amigo de ministério, muito embora tem reclamações dele também. Tem gente que reclamou que ele também cortou a liberdade. Tem reclamação sobre ele. Mas politicamente ele não fez política para subir no ministério. Ele foi presidente ancião, porque tinha alguns italianos ali, muito tempo do irmão Ricieri, tinha acabado de morrer, Miguel Espina. Então ele tinha um poder muito grande, tinha muitos amigos dentro do ministério, ele formou essas amizades. Então ele ficou firme como ancião mais velho. Muitos anos presidente de ancião. E os Cury de olho nele. Os Cury, os Espina. Porque ele nunca rezou a cartilha. O que aconteceu? Fizeram uma casa de caboclo para ele, para derrubar ele do ministério em 2001. Podem procurar na internet que você vai achar assuntos relacionados a uma pessoa, um tal de Sérgio, que recebeu dinheiro para testemunhar contra o irmão José Nicolau. Que o irmão José Nicolau era um homem que praticava homossexualismo. Esta foi a acusação. Inclusive que vendia ministério para irmãos de ministério que eram homossexuais. Foi uma acusação de bastidor. Até então, na época, não tinha internet, não tinha nada. Na época, foi bem nessa época que eu comecei a aparecer e comecei a pregar. Né? Comecei a pregar a reforma. E não tinha televisão. Na realidade, a internet era coisa do diabo na época, né? Bom, o que aconteceu? Conspiraram contra o irmão Nicolau. E tem provas, tem advogados vivos que estão me ouvindo e sabem que é verdade, irmãos antigos, irmãos de grande posição dentro da ordem dos advogados, inclusive, que acompanharam o caso. Alguns ainda têm fitas que estão por aí, estão rolando essas fitas guardado, né, por causa da ética da profissão, guardado, com gravações, e isso veio para a público muito tempo depois, que tem uma gravação e uma declaração deste Sérgio, que recebeu do irmão Jorge Cury dinheiro para conspirar contra o irmão Nicolau de testemunha falsa. Eu tô falando de coisas públicas, tá, gente? E isso foi pra justiça. Acontece que todo mundo foi morrendo, né? O que acontece? O irmão Nicolau, o que ele queria? Ele queria se defender. Esses anciãos que vocês estão vendo vivo hoje, que dá ordem em vocês, que faz essas coisas que vocês veem na televisão, eles eram todos amigos do Cury. Esse atual presidente era amigo do Cury, porque recebia na casa dele todo esse exército de pessoas influentes. Cury, Marlene e suas famílias. Nas suas casas, na sua casa, na sua bela casa, né? Era um irmão pobre, mas Deus abençoou, ficou bilionário. Deus abençoou. Então o que acontece? Fecharam-se no braço e brecaram o irmão Nicolau de entrar dentro do braço. O irmão Nicolau bateu na porta e falou: quero só ser ouvido. Deram um recado lá dentro do braço para esses senhores que vocês veem chamam de santo hoje, sem exceção, tá, gente? Todos esses estavam lá. Falaram, mandaram um recado. Mandaram um recado pro irmão Nicolau. O que está feito, está feito. Não permitiram ele se defender. E aí o que aconteceu? A família do irmão Nicolau, um dos parentes dele, inclusive, me parece que foi o genro dele, contratou, ou algum parente já contrataram um grande investigador na época e descobriram a fraude, descobriram ligações, documentos. E tem quem diga, é claro que os anciãos têm como desmentir isso, né? É só trazer os extratos bancários da conta da congregação
de alguns anos, né? Dos anos 90 e do ano 2000 a 2010, pelo menos. Mostrem na internet todos os extratos. Tem quem diga que o dinheiro saiu da própria conta da congregação. Tem quem diga que não. Cadê os documentos? Estão todos guardados lá no braço. Então veja, a acusação foi essa. Ele, como presidente de ancião, não pôde se defender. E ele foi julgado à revelia. A revelia nem seria o termo, porque a revelia é quando você é intimado a ir para a audiência e você não vai. Ele não foi intimado. Ele foi julgado às escuras. Quem julgou ele? Esse conselho de ancião que vocês estão vendo hoje, e os que eram mais velhos que eles na época, que já morreram já, e esses que vocês estão vendo aí. Com raras exceções dos que estão hoje, todos foram cúmplices. E o irmão Cury ali. Julgaram o irmão Nicolau, sem direito à defesa, sentenciaram e sentaram o presidente de ancião da congregação de 2000. Por quê? Porque nunca andou na correria junto com o quarteto do Brás, as 4 famílias. Quem estava lá? Todos os anciões da família Cury. Que hoje, todos os filhos desse irmão Jorge Cury, todos os filhos são ancião. E o genro dele, me parece, que é encarregado regional. Me parece. Todos o ministério. Mas tinha gente digna lá. Um deles é o irmão Joel Espina, que lá dos Estados Unidos renunciou no começo do ano 2000 e pouco. Logo comecei a pregar a reforma. O irmão Joel Espina, homem digno, falou: eu não participo dessa sujeira, dessas doutrinas e dessas, inclusive, de julgamentos sem direito à defesa. O irmão Joel Espina, mesmo carregando esse nome, né, endeusado na congregação dos Espina, renunciou ao ministério. Então podem pesquisar também a carta desse irmão, um homem direito, um homem correto. Então todos esses anciãos que estão aí hoje são cúmplices, porque nenhum deles se levantou para defender o irmão Cury e falar: ou vocês deixam o irmão José Nicolau, ou eu vou chamar a imprensa aqui. A família ia chamar a imprensa, mas deixaram de lado, sabe? O irmão José Nicolau chorou lágrimas de sangue pela vergonha das acusações, porque na congregação é um antro de fofocaria. Não é só pelo ministério, pela honra, pela dignidade, pelo casamento de mais de 50 anos dele, pela sagrada filha dele, pelo sagrado genro, pessoas de libada idoneidade. Um homem que foi rico pelo seu próprio trabalho, pela sua própria família. Não usou de nepotismo para se crescer dentro da igreja. Conspiraram contra ele. Ele lutou tão somente para ser ouvido, e ele queria as provas. Não tinha prova. Por que não tinha prova? Porque a prova era comprada. O tal do Sérgio, também isso foi para na polícia, o tal do Sérgio também confessou que recebeu dinheiro do irmão Cury. Confissão com voz, tá, gente? Bom, depois o irmão Cury, por causa da pressão da reforma, aí entraram os juristas da reforma em 2005, que eram meus amigos, inclusive, eles eram juristas na época, eu não era. A pressão foi tanta, o irmão Jorge Cury chegou a acumular quase 10 ações penais, civis, iam sentar ele no ministério. Com quase 10 ações, 6 a 10 ações do irmão Cury, ele falou assim: vocês julgam sobre isso aqui. Ele saiu da sala, foi julgado, mas ele ficou lá atrás. Os anciãos, esses anciãos que vocês estão vendo hoje, falou: não, irmão Cury, irmão pode ficar na presidência. Não sentaram o irmão Cury com quase 10 ações. Mas quando foi com o irmão José Nicolau, passaram o facão nele sem chance de defesa. Ele não pôde limpar a sua honra. Aí você vai me perguntar: Dan, responda para mim, ele era inocente ou culpado? E eu te respondo: inocente. Vocês sabem por que ele é inocente, gente? Porque ninguém que não foi julgado pode ser culpado. Você que é linguarudo, que está aí dentro da congregação, que está me ouvindo e é linguarudo, lembre-se: se você acha que o irmão Nicolau é culpado, mostre para nós. Vá lá na televisão, que agora vocês estão na televisão, pede para os anciãos atual, lá o grupinho dos mais velhos, mostrar para vocês as provas contra o irmão Nicolau e trazer os extratos bancários de todos. Não, muita coisa ficou para trás. Por muito mais coisas graves, o irmão Nicolau, o irmão Jorge Cury não foi sentado. Quem apresentou, quem disse que o próximo ancião sucessor seria o atual que vocês estão vendo? Adivinhe, aquele que era amigo lá no Araraquara. Esse atual ancião aí não era para ser ancião mais velho.
Tem anciões muito mais velhos que ele. E entre eles lá também tem briga, viu? É que agora a coisa é mais perigosa, agora tem internet, tem muito advogado ali dentro, tem muito jurista ali. Mas no ano 2000, gente, ixi, era difícil, era muito difícil. Só não caía do ministério quem tinha dinheiro ou quem tinha amigo. O irmão Nicolau não tinha, ele tinha irmãos de ministério. Então o irmão Nicolau, ele é inocente. Primeiro que ele não teve um direito à defesa. A Constituição diz, e já dizia desde 1988, todo processo sem o devido processo legal, toda ação, todo julgamento sem o devido processo legal, sem direito de defesa, ampla defesa e o contraditório, a sentença é nula. E prevalece o quê? O princípio da presunção da inocência. Então o irmão Nicolau é inocente. Na época dele também, outro que foi pro saco, que eles tacaram no lixo, foi o irmão Chiquinho do Limão. Que era outro, Limão é pertinho ali do irmão Nicolau. Derrubaram outro ancião sob acusação, que eu não vou falar agora. O irmão Chiquinho, gente, era das pessoas amigas do irmão Nicolau. O Limão é perto da Zona Norte, por incrível que pareça. Quando o irmão Chiquinho desceu à sepultura, nos anos 2000 e pouco, e eu pregando a reforma, né? E eu pregando na internet. O dia que enterraram levaram o funeral do irmão Chiquinho, eu preguei naquele dia. Falando, vocês são filhos do diabo mesmo. Devolveram a liberdade de ancião com ele dentro do caixão. Dentro do túmulo. Desceu o caixão, falei, esse irmão está sendo enterrado como ancião, tá? Liberdade devolvida. De tão inescrupulosos que vocês são. E naquele dia do velório do irmão Chiquinho, eu preguei à noite na internet. Vocês são filhos do diabo mesmo. Eu já tava na luta, gente, né? Disputando um negocinho de margem, strike, não. Foram tempos difíceis, viu, gente? O irmão Nicolau lutou até que morreu. E depois também morreu o irmão Jorge Cury. E todas as ações penais morreu junto com o irmão Cury. Antes do irmão Cury morrer, ele tinha um aliado lá da família do diácono, que eu não vou falar o nome aqui, que era amigo do irmão Cury. Empresário, e depois encontraram um desfalque no braço. Foi parar na delegacia de polícia ali do Belenzinho, e o diácono, companheiro de ministério do irmão Cury, confessou que furtava coletes no braço. Isso está até hoje arquivado lá na delegacia de polícia do Belenzinho. Tá certo, gente? Quero policial e tudo. Aí esse irmão morreu. Pra que eles desviavam coleta? Vamos ver se você adivinha. Tente você adivinhar. E esse irmão não foi condenado porque ele morreu no meio do processo, mas ele confessou em vida. Toda essa sujeira, aos olhos desses presidentes de ancião atual que vocês estão vendo, algum desses que estão aí promoveu um escândalo em favor do irmão Nicolau? Não, tudo pianinho para se manter no ministério. O José Nicolau não foi julgado, não foi apresentado provas contra ele, não foi apresentado provas para a Irmandade, não foi deixado ele falar, não foi deixado ele se defender. Enquanto isso, a podridão correu solta lá dentro. Essa é a verdade sobre o irmão José Nicolau e sobre os nepotistas e o quarteto, a família quartitária lá do Brás, que troca entre si favores, escolhe as empresas que prestam favores para a igreja, dominar a congregação, ganharam multimilhões, e hoje você vê o presidente de ancião andando com um dos maiores ricos e políticos do Brasil que responde processo na Lava Jato, andando de jatinho com outros irmãos que foram pegos na Polícia Federal na Operação Vagatomia, que podem ser inocentes, mas sabe, gente, causam desconforto. Você pegar num avião 3, 4 pessoas que são personagens em investigação da Polícia Federal, mesmo eles sendo inocentes, causa desconforto. Então, o braço está fechado. E nós denunciamos aqui o ano passado, 52 empresas só fornecem material. Eles escolhem quem fornece as coisas. Ali se tornou uma empresa, antro de falsidade, de cumplicidade, de hipocrisia, de puxa-saquismo e de filhos do diabo mesmo. Anciões do Brás, para mim, vocês são filhos do diabo mesmo. Porque eu sei quantas famílias vocês destruíram do ano 2001 para cá.
Eu sei quantas sentenças foram feitas aí. Eu sei quantos males vocês abafaram dos amigos. E quanta picuinha vocês usaram para derrubar os outros. Eu, em 2001, a minha primeira pregação, eu vou repetir agora em 2020 para vocês. Vocês, anciãos do braço, são príncipes de Satanás.